A análise técnica exige uma observação meticulosa e a consideração de fatores que, quando alinhados, atuam em conjunto, como o tempo, a força e eventos que servem como pontos de referência para nos guiar até o caminho do sucesso, seja ele para cima ou para baixo. Seja muito bem-vindo ao canal Investida 01 para mais um quadro de análise técnica do Bitcoin. Como você já sabe, nesse quadro analisaremos a ação do preço do Bitcoin em seus mais variados momentos e tempos gráficos diferentes. E hoje temos essa analogia com as montanhas. Repare que as montanhas fazem essa movimentação em escadinha, seja para baixo, para cima, e o tempo inteiro temos tendências e inversões de tendências, lateralização e por aí vai. São coisas muito parecidas com o nosso gráfico, nosso querido leitor do movimento do caos, que é o orgânico da natureza, ok? Bom, aqui vamos partir já para a análise do tempo gráfico semanal. Vou esconder a nossa imagem, entender como fechamos a semana, a anotação. E bom, após uma boa movimentação de alta que tivemos na semana passada de mais de 15%, fechamos esta semana em uma movimentação de alta mais discreta. O preço se movimentou ali entre 35.980 até 34.025 dólares. E nessa semana, quais são as perspectivas, como está essa tendência, como está essa saúde, e acrescentaremos também a vocês que pediram algumas análises breves sobre o volume e como a gente o utiliza para navegar nestes tempos gráficos, ok? Vamos para o mensal, que é o nosso tempo gráfico maior. Vamos herdar aqui os desenhos do tempo gráfico mensal. Bom, como vocês sabem, estamos ainda numa tendência de baixa no tempo gráfico mensal, porque não tivemos um pivô de alta. Nós precisamos deste pivô, formar um topo, formar um fundo e romper este topo formado, para aí sim entrarmos numa tendência de baixa. É mais ou menos o que aconteceu aqui, neste pivô, quando ele rompeu esta linha. Repare que ainda não temos esta linha de topo, estamos em busca de um topo no tempo gráfico mensal, para depois a formação de um fundo, que a maior probabilidade pela distância formada em relação ao fundo anterior é de que este novo fundo seja ascendente. Então a força compradora, tudo que ela quer é levar este preço o mais alto possível e o mais distante possível deste fundo, para ter aí um convite maior às forças aliadas para continuar subindo. Este fundo obviamente precisa ser o mais alto possível também para um convite a aliados compradores. Bem, tempo gráfico semanal, nós já mostramos para você que está nesta franca tendência de alta. Este sim já tem vários pivôs de alta. Inclusive essas movimentações foram frágeis, em um fundo formado muito próximo do fundo anterior e um topo formado muito próximo do topo anterior. Porém, ainda eram fundos ascendentes, topos ascendentes. Continuávamos numa tendência de alta e assim o preço se movimentou. Temos visto um ímpeto comprador muito forte nas últimas semanas. No tempo gráfico diário, nós temos um fundo confirmado. Temos aqui um fundo confirmado no dia 11 de outubro. Estamos rastreando um novo topo. Talvez aqui possa ser um novo topo para o tempo gráfico diário. Para a observação deste novo topo, nós já temos um
uma vela, né, um candle que perdeu a mínima da vela principal a partir dela. E aqui no tempo gráfico de 4 horas precisamos de um pivô de baixa. Um pivô de baixa bem claro, né? Aqui a gente ainda não está considerando este pivô, para nós não é a anatomia desejada. Queremos ver algo mais ou menos assim para confirmar esta movimentação no topo em 36 mil dólares no tempo gráfico diário. Vamos herdar aqui, então, os desenhos do tempo gráfico de 4 horas e entender como está a movimentação. Aqui estamos numa tendência de alta no tempo gráfico de 4 horas. Repare que fizemos este pivô de alta, a formação aqui de um novo fundo, é um fundo ascendente, porque é um fundo mais alto do que o fundo anterior. Embora seja muito próximo, a gente não está mais duvidando desse ímpeto da força compradora, né? Então, a naturalidade da anatomia é levar este preço para cima. Quanto mais para cima ele for, mais credibilidade este movimento de alta deve ter, ok? Então, continuamos aqui rastreando. Vamos para o tempo gráfico de 1 hora, ver se já temos alguma coisa. Ó, no tempo gráfico de 1 hora, até temos aqui um pivô de baixa. Então podemos já atualizar o nosso gráfico e colocar esta região aqui como um topo no tempo gráfico de 4 horas. Embora este topo tenha sido rompido sem continuação, vamos ver como a tendência se comportará. Já tivemos aqui esta movimentação de alta. O preço voltou rapidamente, né? Vamos ver como ele se comportará a partir daqui. Se ele fará uma continuidade, né? Se aqui realmente não for nenhum evento, for um movimento único ou não. Mas bem, são todas probabilidades em tempos gráficos pequenos e a gente quer entender no macro que funciona. Tempo gráfico de 4 horas, nós temos aqui uma movimentação do nosso indicador, que você já sabe, nós estamos rastreando este topo no tempo gráfico mensal, e aqui tem sido uma região de muita defesa da força vendedora. Por isso a gente está considerando mais operações de short do que operações de long. E o que significa short, o que significa long? Short são movimentações em que a gente lucra quando o preço cai. Ou seja, a gente compraria aqui, que na verdade seria uma operação de venda primeiro para depois comprar. É um lucro quando o preço cai. Resumindo, de forma simples é assim. Se o preço cai, a gente lucra. E uma operação de long é quando a gente lucra se o preço sobe. E essas são estratégias que a gente pode lucrar sempre. Porque se a gente lucra sempre só na alta, a gente ficaria toda essa movimentação de baixa sem nenhum lucro, né? Então, são formas, né, de operar para a gente conseguir lucrar tanto na alta quanto na baixa. Tá? Bom, o que estamos querendo trazer para você sobre volume? E trazemos aqui de uma forma muito original. Pegar estes desenhos para não ficarmos confusos, deixar o gráfico bem limpo. Agora eu vou abrir somente este painel de volume, tá? Então eu vou esconder o nosso painel de preço. E olhando aqui para este painel de volume, nós vamos tentar entender o que ele nos conta, né? Vamos lá. Temos só o volume na tela. Vamos identificar alguns padrões e o que eles significam. Então, repare, o que o volume nos conta? O que a gente mais gosta de observar são esses picos no volume. Repare que aqui tivemos um pico no volume, aqui tivemos um outro pico no volume, aqui um outro pico, aqui um outro pico muito considerável. Até então era o maior volume tempo gráfico semanal. Aqui superamos novamente. Aqui mais algum volume diferente. Aqui diferente. Aqui um mega volume. E a partir disso
pouca coisa aconteceu. Aqui tivemos um pouquinho maior, aqui também, aqui também. Então vamos observar o que esse volume alto nos mostra no gráfico. Porque analisando somente o volume, a gente não tem nada, absolutamente nada. É muito importante ler a tendência e observar como está a movimentação do preço. Então, quebrando aqui de início, né, um paradigma que existe sobre volumes, né, que é uma má interpretação, volume não importa se ele é verde ou vermelho, ele sempre é um volume neutro, ele sempre caracteriza a quantidade de negociações. Ele ser vermelho não significa que é um volume vendedor, ele ser verde não significa que é um volume comprador, porque sempre que existe uma compra, existe uma venda, que para alguém comprar, alguém precisa vender. Então, é sempre um empate. É um combinado de compradores e vendedores na mesma altura do preço. Tá. Então, esses picos, para a gente, eles costumam demonstrar inversões de tendência, ou seja, referências no nosso gráfico e pontos que possivelmente o preço bate e inverte. Se está caindo, ele sobe. Se está subindo, ele cai. Vamos voltar para o preço aberto para a gente ver aqui. Nós temos... Opa! Tem uma setinha errada. Vamos lá. Começamos por aqui. Olha, repare que aqui tivemos algo interessante na semana, né? Um fechamento com um pavio bem comprido. Formou até então uma referência. A partir daqui... uma outra setinha. A partir daqui, o preço subiu. Podemos dizer sim que ele subiu este pouquinho. Nesta semana. Aqui foi um novo sinal de volume que nós marcamos. Repare que o preço novamente inverteu. E aqui, mais um mini clímax, né? Um mini volume um pouquinho relevante, né? Também tivemos uma devolutiva, né? Pelo menos o preço voltou bastante até aqui na semana passada e lateralizou. Aqui nós tivemos novamente uma nova referência, né? Ó, repare que a partir desta vela o preço não passou desta altura novamente até chegar aqui. Né? Passou, mas passou muito pouco, né? Muito pouco. E aqui tivemos uma barra grande de volume vermelho, né? Foi um volume com mais interesse na venda e marcou uma região que foi o preço mais baixo que você poderia ter comprado Bitcoin no último ano. Interessante que é uma vela bem alta, né? É a segunda maior vela deste período. Aqui nós tivemos, né, alguns volumes já um pouco mais altos e repare que o preço se movimentou. Embora o volume alto não signifique volatilidade, né, porque repare aqui o volume estava bem alto e o preço não andava. Essa também é uma outra ideia errada que existe. Quanto maior o volume, maior a volatilidade. Aqui tivemos um novo ponto, né, que se destacou dos anteriores e repare que foi um ponto de alta. Essa região foi um topo duplo. Aqui uma nova movimentação alta do volume e o preço realmente subiu bastante, né? Aqui tivemos alguma coisinha diferente e mais uma vez o preço chegou numa região de resistência, né? A partir daqui ele andou pouquíssimo para cima e fez uma boa devolutiva. Aqui nós temos, né, um volume um pouquinho maior novamente e foi mais uma vez uma região de fundo. O preço caiu, mas caiu muito pouco além disso, não antes de ter subido. Ok. E aqui nós tivemos mais uma barra um pouquinho maior de volume e referenciou uma região muito alta de negociação, né? Uma boa subida nesta vela semanal. Você fala, poxa Murilo, mas só no tempo gráfico semanal o volume funciona, né? É um tempo muito lento. Vamos para o tempo gráfico diário e usar o mesmo exercício, né? Eu nunca vi alguém fazer esse exercício. Se vocês já viram, por favor, me avisem. Então vamos lá, novamente colocar só o volume na tela. Vou pegar a minha setinha
e marcar os pontos mais altos. E vamos olhar no preço o que eles significaram. Aqui são pontos altos, né? Aqui um belo de um volume. Aqui são mudanças no padrão do volume, né? E é isso que a gente quer ver. Entender no gráfico, em tempo real, o que ele significa. Então, vamos lá, voltando o preço. Aqui tivemos uma bela movimentação de alta, né, e baixa ao mesmo tempo. Foram 2 volumes altos e realmente marcaram, ó, se você viu este volume e comprou no fechamento desta vela vermelha, você teve uma bela movimentação de alta no dia seguinte. Se você usou o volume novamente para vender quando este candle fechou, quando este dia fechou, você teve uma bela movimentação de baixa, né, podendo lucrar para cima e para baixo em 2 dias. Aqui marcou o fim, né, dessa fortíssima subida que o preço teve. Ele lateralizou, né, mas não se movimentou muito. Repare que aqui tivemos um clímax, né, que foi um dia que o preço se movimentou bastante para cima e para baixo, mas fechou indeciso. Então não tinha muito o que observar. Aqui um novo volume, né, que teve uma bela movimentação para cima, mas novamente não se mexeu muito, né? Aqui mais um clímax, né? O preço a partir daqui não subiu mais. E aqui é um novo clímax que também o preço lateralizou por alguns dias nesta região. Aqui tivemos um belo volume, né, que obviamente o preço fez essa bela movimentação de baixa. Então mostrou que aqui seria muito difícil, sem um volume alto, o preço continuar caindo. Veja nos dias seguintes, aqui temos um pico no volume e o preço realmente deu uma boa subida e demorou muitos dias para passar da altura desta subida. Aqui mais uma subida um pouco menor, aqui uma outra subidinha que já marcou também um outro ponto que demorou alguns dias para superar novamente, e assim você pode fazer esse exercício sempre. Ó, aqui tivemos um volume alto e realmente o preço ficou algum tempo numa movimentação de baixa, né? 3 dias, só no 4º dia ele superou a altura deste volume. Aqui tivemos mais um volume de alta, né? Que realmente foi uma bela esticada do preço. No dia seguinte novamente. E assim estamos. Outra coisa muito importante sobre o volume que a gente gosta muito de observar é, se estamos numa tendência de alta, queremos ver volumes, quando o preço sobe, maiores, que seriam os volumes verdes, né? E quando o preço cai, nós queremos ver também o volume caindo. O que isso significa pra gente? Significa mais ímpeto dos compradores do que dos vendedores, mais interesse em negociar a alta do que a baixa, ok? É assim que a gente analisa o volume. Em conjunto com outros indicadores, ele fica muito bacana, e mais pra frente eu trarei para vocês alguns indicadores muito especiais. Eu já adianto para vocês que nós gostamos também do RSI. Temos uma análise exclusiva no nosso indicador sobre ele. Aqui no próprio gráfico você já sabe se o preço está em sobrevenda ou em sobrecompra, se ele está acima ou abaixo do nível saudável de compra ou de venda, de acordo com esse indicador. Mas traremos isso na semana que vem. Por enquanto, o que estamos observando, este rastreio, né, procurando por alguma fragilidade nesta força compradora e, obviamente, uma bela defesa da força vendedora para novamente investirmos na direção correta em que o preço se movimentará. Ok? Ficamos por aqui, espero ter acrescentado algo para vocês. Se vocês gostaram dessa análise sobre o volume e gostam dessa leitura de indicadores, comentem aqui embaixo. E se tem algum outro indicador que vocês gostam e gostariam que a gente exibisse por aqui a nossa análise, pode comentar também. Um abraço e até mais.